Mas nem só de maus exemplos nós vivemos aqui no Brasil. Nós temos policiais que continuam prestando um serviço à sociedade, mesmo quando não estão mais vestindo a farda. E eu quero falar para vocês aqui de um caso que está circulando nas redes sociais, que aconteceu na última semana, que foi o caso de um policial que se tornou vereador lá na cidade de Mossoró. E esse policial, enquanto vereador, ele continua tentando combater o crime. E aí o caso foi o seguinte, esse policial estava lá, o vereador Cabo Davidson, ele estava lá na cidade de Mossoró, pintando o muro de uma escola. Muda o GC para mim, pessoal. Ele estava lá pintando o muro de uma escola que tinha sido pichada por uma facção, e essa escola, enquanto ele pintava esse muro, ele foi surpreendido a tiros, pelo menos é o que a gente consegue ouvir ali no áudio do vídeo que circulou lá. Cabo PM Davidson, vereador de Mossoró, ele pintando o muro da escola que estava pichado, começa a ouvir tiros, e aí ele entra no carro junto com a equipe dele e persegue esses criminosos, mas acaba não alcançando. Segundo ele, os criminosos passaram em uma moto vermelha, atirando, ele não consegue dizer se foi com certeza na direção dele ou para cima, para intimidar, mas o fato é que ele alerta para o avanço da facção na tomada de território daquela região, na cidade, e principalmente o que chama atenção é por que o vereador precisa estar cuidando desse trabalho de apagar uma pichação ou de patrulhar a cidade, uma vez que ele deixou de ser policial militar e agora é vereador. Esse caso não deveria estar sendo tratado pela Guarda Municipal, pela própria Polícia Militar do Estado? Por que o vereador, enquanto agente fiscal da lei e legislador, está atuando diretamente contra a criminalidade, contra essa marcação de território, enquanto a polícia, enquanto os outros órgãos de segurança parecem não se movimentar? Ele destaca ainda que ele sabe que o Comando Vermelho está avançando para lá através do litoral leste e invadindo aquela região. Peraí, se o vereador está vendo, se ele está vendo, está indo para lá, está apagando pichação, está quase trocando tiro com os criminosos, eu pergunto, cadê a Polícia Militar do Estado? Cadê a Guarda Municipal daquela cidade? Por que esse trabalho está caindo na mão de um ex-policial militar que agora é vereador? Ele está fazendo um bom trabalho, mas essa responsabilidade não cabe a ele. Batata, como é que você enxerga isso tudo aí? Você vira político. Vamos supor que um dia você resolve virar político. Você vai continuar trocando tiro no seu bairro? Ou você vai tentar aí legislar para atrair mais policiamento para o local? Com certeza, eu legislaria, mas eu vou pendurar meu fuzil no pescoço e vou, cara. Ainda mais como parlamentar, porra. Uma retaguarda jurídica monstro. Mas vamos lá, meu amigão. Cara, eu não acho demérito nenhum, isso é minha particularidade, entendeu, Miquel? Eu entendi a colocação que você fez, alegando que cada um no seu lugar, né? O cara deveria estar legislando e não ali lutando, né? Ou melhor dizendo, trocando tiros, né? Vulgarmente falando. Mas, cara, eu acho que o parlamentar tem que ir à rua, cara. Eu acho que o parlamentar tem que legislar, mas as leis são mudadas e o impulso político ele é realizado por situações verdadeiras e reais. Situações essas que o cara só sente ele na rua. Foi bom ele tomar uma porrada de tiro? É isso aí, porra. Melhor do que um trabalhador. Ele foi alvo de tiros, que ele brigue lá na Câmara com mais veemência. Se tivesse que ter guarda municipal, ele, sendo vereador, percebeu que não tinha ninguém. Se tinha que ter mais policiais, ele, como vereador, tinha que ter chegado ao batalhão da área e ter brigado. A função dele é essa mesmo. E como ele não brigou, foram lá, deram uma porrada de tiro nele. Legal, maneiro. Porque se eu fosse parlamentar e tomasse uma porrada de tiro, eu ia dar mais tiro nele e arrumar mais polícia pro local. Isso serve de exemplo. Eu acho que todos deveriam ir tomar uma porção de bala. Que aí eles não iam deixar a população sofrendo igual um escravo na corrente como está hoje em dia. É o que eu acho. Eu acho que todos devem estar presentes. Eu acho que todos devem sentir. Hoje a criminalidade é uma realidade que só sente quem está lá.
Porque da câmera, parceiro, não dá pra sentir o calor do combate. Não dá. Tu sentado lá, ar-condicionado, o cara fala, tá ruim, hein? Mas ele não sabe. Então, quando ele foi lá pintar o muro, foi maravilhoso. Foi muito bom. Que aí o comando disse, nós estamos aqui e não interessa que tu seja vereador, tome bala. Já viu como é que eles estão abusados? Não interessa quem seja, eles vão meter bala. E por esta razão, acho que da próxima vez ele vai com o fuzil nas costas. E quando eles vierem atirar no legislador, enche o rabo deles de bala. Arrebenta eles, parceiro, que eu torço é pela guerra. O Batata, até me corrigindo aí, talvez algumas pessoas tenham me entendido mal, eu não estou criticando, tá, a atuação desse policial. Pelo contrário, eu falei, é um bom exemplo. Um policial que, ao se tornar vereador, ele continua atuando. Mas a minha preocupação é, por que esse papel está caindo nas costas dele? Cadê a prefeitura? Cadê o governo do estado que não está fazendo a parte dele? O vereador, ele é um político que ele é o que tem o maior contato com a população, porque ele representa o bairro, ele representa o contato direto, é o político mais próximo. O deputado está lá em Brasília, o deputado estadual está na capital, mas o vereador, ele está no bairro, ele foi eleito pelo bairro, ele foi eleito pelo vizinho, então ele está vendo. Pô, e aí eu pergunto se está todo mundo vendo, se o vereador está tendo que botar a cara, por que o resto do poder público não está fazendo nada? Como é que você enxerga isso, Copitulho? É normal precisar que um policial, na condição de vereador, vá fazer esse trabalho? Fala para mim, Cop. Miquel, vou passar a palavra pro Batata, que ele tá aqui pulando na cadeira aqui, doido pra te responder. Vai lá, Batata, manda brasa. Depois volta pra mim. Um minutinho só. Ô, Miquel, eu te entendi, irmão. Eu te entendi. Talvez eu não tenha me feito entender. Você sabe o que está acontecendo hoje no Congresso Nacional? Hoje, em Brasília? Eles não sabem o real problema que está acontecendo, que a grande massa trabalhadora que está sendo espancada pelo tráfico, crime organizado. E por isso, cara, parece que as coisas não acontecem. Eles não sabem que tem comunidades sendo invadidas por outras facções, famílias e mais famílias sendo expulsas, que as pessoas que trabalham em mercearia estão sendo expulsas porque estão sendo acharcadas pelo tráfico, sendo mortas porque não pagam R$600, como aconteceu com o garoto que vende churrasquinho lá na Bahia, pô, que nós noticiamos aqui. Então, eu acho é bom mesmo que eles desçam do local deles, porque de lá não dá para sentir o problema. Ou eles se fazem como se não estivessem sentindo. Entendeu? Então eu fico feliz quando acontece uma coisa dessa. Eu faria questão de estar lá no lugar dele, porque eu acho que ele é a autoridade máxima. Se o crime não respeita, não vai respeitar morador nenhum. Então por isso que eu acho que o vereador ou qualquer parlamentar, quando vai pedir voto, ele vai pedir aonde? Não é na rua? Ele não vai lá na rua reclamar, olha o buraco. Porque quando ele ganha, ele não vai ver o tamanho do buraco. Se o violência entrou, vai lá e sente o peso da violência, porra. Se ele estava pagando o muro para fazer propaganda, ó, se ferrou, parceiro, que a bala comeu. Valeu. Vai lá, Papo Copo, segue aí. Deixa eu dar minha visão sobre esse fato. Eu assisti a esse vídeo aí e eu pensei o seguinte, veja bem, ele é vereador, né? Ele está vereador, mas ele é policial militar. E eu tenho certeza que, como policial militar, ele está acostumado a trabalhar muito, madrugadas e feriados e domingos. E como vereador, ele tem trabalhado pouquíssimo, porque todos nós sabemos que Câmara de Vereadores, deputados, são 2, 3 dias por semana no máximo. Brasília só tem deputado federal e senador, se não me engano, às terças e quartas. Então eles trabalham muito pouco, ou seja, ele tem tempo livre para estar procurando esse tipo de pichação. E eu acredito que seja mais um ato simbólico do que propriamente estar apenas cobrindo a pichação. Eu mesmo, eu frequento muito a região serrana aqui do Rio de Janeiro,
E no caminho lá para onde eu fico, eu já vi várias vezes, várias pichações escrito CV. Eu adquiri o hábito há muitos anos de andar com Color Jet preto no carro. Eu vou lá e apago tudo. Tem vários que eu apago todos e faço vídeos ameaçando, dizendo que quem for pego fazendo aquilo ali, eu vou prender e levar para a delegacia. Acreditem os senhores, se quiser, tem um ponto de ônibus bem em frente onde eu fico, que era constantemente pichado por CV. Eu apaguei com Color Jet preto todas as pichações, fiz um vídeo no Instagram, no meu story, e falei, quem eu visse, quem eu pegasse, quem eu soubesse que estava fazendo aquela pichação, eu levaria para a delegacia, levaria preso, tomando pescotapa. Acreditem se quiserem, nunca mais picharam o ponto de ônibus e está lá até hoje, bem pretinho do jeito que eu deixei. Então eu acredito que todo policial decente, todo policial que está na rua, não estou falando do policiazinho de gabinete que na primeira oportunidade que tem vai babar ovo de algum político de terno e gravata no ar-condicionado não, tá? Estou falando do polícia guerreiro que está na rua se estrepando, aturando marginal, aturando um monte de gente contra ele. Quando passa por uma pichação dessa, se rói por dentro, se dói por dentro. Então eu acredito que esse policial militar que está vereador seja um desses. Mandou um recado político e satisfez a sua revolta momentânea de ver aquela pichação horrorosa. Porque na maioria das vezes também, Miquel, vamos combinar, né? Quem faz muitas dessas pichações não é nem o pessoal realmente envolvido em facção. É o bobalhão de 14, 15 anos que quer pagar de brabo, dizer que é amigo do pessoal do CV. Esses geralmente são os que vão embora mais cedo, Miquel. Túlio, infelizmente isso é uma realidade. E ali, dei uma olhada na rede social dele, ele tem feito esse trabalho com muita frequência, tentando realmente tirar essas marcas. E nesse caso, essa pichação específica, ela estava no muro de um colégio. Isso mostra que eles estão tentando, mais uma vez, se aproximar das nossas crianças, fazer esse trabalho para dizer, olha, isso aqui é normal, quem manda aqui é nós, é a gente, tá tudo 2, tá tudo 3, saiba lá como que cada um quer se chamar, até porque, pelo que eu vi, não é só o Comando Vermelho. Esse caso específico dos tiros envolveu uma área onde havia presença do Comando Vermelho, mas naquela região, pelo menos pelos vídeos dele, a gente também conta pichações ligadas ao PCC, a outras facções ali na região. E aí, Coronel Paganoto, eu queria entender, a polícia, por exemplo, em São Paulo, se ela passa por uma região onde ela começa a ver muito dessas marcações do PCC ou de qualquer outra facção que possa vir a surgir em São Paulo, se a polícia começa a ver esse tipo de marcação, esse tipo de sinalização de território, tem alguma previsão legal aí, alguma ordem para que a polícia pare ali e organize o cenário, né? Apague essa pichação, ou simplesmente a polícia acaba... isso não é responsabilidade da polícia cuidar desse tipo de coisa. Como é que funciona isso na sua visão? Como é hoje e como poderia ou deveria ser? Então, vamos lá. O crime da pichação, ele é um crime previsto na Lei 9.605, que é a lei dos crimes do meio ambiente, né? Então, se você está patrulhando e você depara alguém fazendo esse tipo de pichação, e aí não importa o teor, é a depredação de patrimônio. Cabe a você autuar em flagrante e conduzir para o DP. O problema que eu vejo, outra coisa, não é responsabilidade da polícia o retorno ao status quo. A polícia não tem que ir lá e desfazer pichação. Eu vou dar um exemplo para vocês do que acontece aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo existe uma ferramenta chamada RAIA, que é o Registro de Averiguação de Infração Administrativa, que com o tablet que tem na viatura, o policial militar consegue gerar uma ocorrência online com a subprefeitura responsável pelo local e ele pode informar, por exemplo, pichações que fazem alusão a crime organizado para que haja, então, a fiscalização, se o prédio for público, para que seja retirado. E se for privado, o contato da prefeitura com aquele dono daquele imóvel para tentar retirar essa pichação. Então, é possível um policial militar fazer esse registro de averiguação de infração administrativa e pedindo algum tipo de postura da subprefeitura. No caso específico que vocês estão narrando, eu consigo, vamos dizer assim, valorizar
a atitude desse policial militar, mesmo estando vereador, para mostrar uma indignação, né? Todo mundo que está mostrando por atos a indignação contra essa cultura da bandidolatria, a gente tem que bater palma e achar bacana, porque do contrário é você mostrar apoio até por meio da omissão ao crime. Então essa postura dele já demonstra a indignação e que ele é contra o crime tomar conta do meio ambiente, vamos dizer assim, né? Só que a única coisa que eu queria deixar consignado aqui é o seguinte: conforme vai chegando mais perto do período eleitoral, a tendência das pessoas fazerem vídeos cada vez mais, ela se acentua, né? Isso é natural da véspera do pleito. Não tem problema nenhum, faz parte do jogo, inclusive é uma forma da comunidade, da sociedade conhecer as pessoas e como elas pensam. Então, isso não é uma crítica a quem faz vídeos. Eu só faço o seguinte alerta: o problema das facções e do crime organizado no nosso país, ele está num nível bastante preocupante. E a sensação de impunidade para os crimes violentos e para as agressões, ela também é notória. Todo mundo sabe que um moleque sem cérebro desse aí, ele cata um revólver, ele senta o dedo num funcionário da prefeitura, num policial, quem quer que esteja ali afrontando o crime. Então, a única coisa que eu digo é o seguinte: eu tenho visto algumas pessoas que não têm o mínimo conhecimento de segurança pública, de polícia e nada, fazendo vídeos que têm uma grande chance de gerar um conflito local. Por exemplo, questão de fiscalização de trânsito, questão de flanelinha, questão de pichação em universidade. Eu só gostaria de aproveitar esse espaço com tamanha audiência para dizer o seguinte: cuidado. Um policial que tem experiência e sabe se defender já é algo arriscado. Você que não tem nem visão para enxergar a maldade, ficar criando situações de alto risco em local sem apoio, você toma uma facada, você toma um tiro, o pessoal não vai nem saber de onde veio. Então, essa galera que está fazendo vídeos para chamar atenção em coisas de conflito, muito cuidado. Vou dar outro exemplo. A gente já discutiu aqui no nosso programa, aqui no Fala Glauber, no Glauber News, a questão do flanelinha. A questão do flanelinha nunca é um indivíduo espertão que quer pegar um dinheirinho. Tem toda uma estrutura de crime organizado por trás e normalmente tem caras ali com antecedente criminal com violência. Então, a única coisa que eu digo é mostrar num vídeo que você está indignado com a situação e com o crime, ótimo, parabéns para você. Mas quem vai fazer esses vídeos em loco aí na rua, tomar muito cuidado para não tomar invertida.